Então, vamos agora continuar aqui, entrando nas áreas da vida mais concretamente ditas, está bem? Se bem que eu acho que vocês já conseguiram perceber muito bem o significado da carta do dependurado, está bem? Porque ela é uma mal compreendida do tarot, está bem? Quem olha para ela vê sempre assim um lado muito negro, mas por acaso eu tenho tido uma experiência pessoal diferente com ela, está bem? Então, passando agora aqui para o que toca a amor barra relacionamentos. Acomodação, que era aquilo que eu já vos tinha dito, portanto, quando alguém permanece num relacionamento, seja pela parte financeira, material, porque tem uma casa, tem filhos, não é? Não estão felizes, mas acomodam-se, não é? Sacrifício, portanto, também há já sabem, isto agora vocês é aplicarem as palavras-chave nas áreas todas, não é? Mas é quando a pessoa sente que se está a doar mais à relação do que efetivamente está a receber. Também existe esta sensação de sacrifício. Está bem? Às vezes, não é que seja sempre um sacrifício propriamente negativo. Às vezes imaginem que vamos imaginar o seguinte: o vosso consulente vive com uma pessoa, tem um casamento com uma pessoa que de repente a pessoa adoeceu, né? Teve que fazer uma cirurgia e está ali em recuperação de cama. Portanto, não é nada grave, mas a pessoa tem que ficar de descanso. Pode sair esta carta, portanto, nem sempre significa que seja algo tão tremendamente horrível, mas efetivamente há ali um momento de sacrifício por um qualquer motivo. Não quer dizer que seja um motivo de caramba, estou farta disto, mas aguento-me porque. Não, tá? Às vezes é um momento de sacrifício até temporário, tá bem? Estagnação, uma relação que está muito morninha, uma relação que está muito estagnada, muito parada, muito. Já está ali a pender mais para um término do que propriamente para uma resolução, se bem que a carta do dependurado é uma carta que não é de todo significadora de término, está bem? Vai depender muito, é claro que se a seguir me vem uma carta da morte, ou vem a carta da torre, ou até a carta do ermita, se calhar aí, talvez. Mas caso contrário, não é de todo uma carta significadora de término, está bem? Há aqui um não querer saber, uma indiferença, está bem? É quase como se a pessoa sentisse que o outro lado realmente não quer saber. Está ali apático, está ali indiferente, não é? Está cómodo. Na maior parte das vezes, quando esta carta sai, é porque efetivamente o outro lado está muito cómodo e o vosso consulente sente-se que está ali numa posição de pá, eu estou-me a doar tanto, não é? E não estou a receber nem metade daquilo que devia de receber. Egoísmo barra egocentrismo, tá? Isto também pode mostrar aqui que a pessoa sente que o outro está a ser egoísta, né? Está só a pensar nele. Muitas vezes este egoísmo ele não é propositado, tá? É também importante nós percebermos os motivos pelos quais a pessoa está mais indiferente ou mais afastada ou mais apática. Imaginem que aquela pessoa está a atravessar, por exemplo, um problema de saúde não, um problema no trabalho, não é? E aquilo está a consumir muito da energia dela. Às vezes a pessoa não é indiferente ou não dá mais atenção porque realmente não tem forças, não é? Agora, claro, isto é aquilo que eu chamo da relação 80-20, não é? Que é, nenhuma relação é equilibrada a todo o tempo 50-50. Isto não existe, tá? Vai mudando, não é? Às vezes estão os dois 50-50, às vezes um está 100 e outro está 0, o outro depois fica 100 e o outro fica 0, às vezes um está 60-40, isto vai variando. Mas convém que seja um equilíbrio, não convém que seja sempre a mesma pessoa, porque se for sempre a mesma pessoa, aí sim causa desgaste, não é? E não é certo nem é justo e é desequilibrado. Agora, quando falamos de uma relação 80-20 em que uma pessoa dá 80 e só recebe 20, torna-se desgastante ao fim de algum tempo, está bem? Portanto, tentem sempre perceber o porquê
do outro se estar mais afastado, que às vezes pode não ser uma causa direta da relação, às vezes pode ser algo externo, mas isso não justifica que a pessoa possa agir dessa forma, mas às vezes é importante para o consulente perceber que há um motivo por trás daquela situação. Sujeição, tá? Há muitas pessoas que se sujeitam, por exemplo, a um relacionamento de maus tratos porque não têm para onde ir, não têm onde ficar, tá? Infelizmente isto acontece mais do que o que deveria. Dependência, portanto aqui falo de uma dependência emocional, de uma codependência, ok? Sentir-se preso ou sentir-se aqui amarrado de alguma forma. Muitas das vezes há aqui uma percepção clara de eu não estou bem nesta relação, mas eu também não estou a conseguir sair, não é? E nem precisa de ser maus tratos, às vezes simplesmente significa só a pessoa estar mais desanimada, estar mais frustrada, e efetivamente é importante também perceber o que é que faz a pessoa ficar ali, não é? Porque a pessoa eventualmente tem que sair, não é? Porque se ela se sente desta forma não é benéfico. Amarração, tá? Espiritualmente falando, esta carta pode falar da amarração. Eu diria que esta carta representa a amarração com, essencialmente, a carta do diabo. Está bem? Se estamos a falar, vocês fazem uma pergunta, querem saber se há amarração envolvida. Sai-vos estas duas cartas, há amarração envolvida, está bem? Portanto, isto, ou cartas que vocês considerem que são para vocês, para mim, isto é um claro sinal de amarração. Está bem? Em que a pessoa foi efetivamente amarrada e está naquela posição, não porque quer, mas porque espiritualmente está efetivamente amarrada a outra pessoa, não é? Por acaso, ainda no outro dia, há uma terapeuta que ela partilhou na rede pessoal dela a imagem de uma amarração e é assim, horrível, porque eu dispenso ter conhecimento, se bem que eu acho que ter conhecimento às vezes sobre as magias negras pode ajudar a quem as limpa, não é? Mas ela partilhou assim a imagem, e a imagem era muito forte, porque era um casal todo amarrado, não é? Cheio de linha à volta, não é? Assim, uma espécie de bonecos, assim, todos amarrados. E havia claramente dois corações de animal, não é? Havia mesmo dois corações ali, com patas de galinha, assim, uma coisa tão horrível. E ela partilhou e disse: pá, isto não é aceitável. E realmente nós estamos num mundo hoje em dia em que vocês se calhar vão se surpreender com a quantidade de vezes que vocês vão encontrar magia nas vossas cartas, porque hoje em dia é assim que as pessoas fazem. As pessoas já não lutam, já não discutem, as pessoas fazem magias negras umas às outras. Isto é absurdo mesmo e é perigoso, é muito perigoso, as pessoas não têm noção. Há magias tão perigosas, as pessoas não têm mesmo esta noção e assusta-me de certa forma, está bem? Portanto, há aqui uma necessidade também de se colocar nos pés do outro, aquilo que eu vos dizia, não é? Tentar sempre perceber o que é que está a levar o outro a agir daquela forma. Lembrem-se que o dependurado também é uma carta de perspectiva, então se calhar a pessoa precisa de olhar aquilo de uma outra maneira. Aceitação da relação como ela é, aceitação da outra pessoa como ela é, simplesmente aceitar, está bem? Anulação em prol da estabilidade da relação, isto acontece muito, cada vez mais hoje em dia. Um relacionamento kármico, que normalmente tem muito aquela condicionante de eu sei que isto não é saudável para mim, mas eu não consigo sair, né? A pessoa sentir-se presa. Já vos expliquei há bocado como é que vocês viam. Se a pessoa estiver solteira, a partida assim vai permanecer, tá? Porque esta carta não denota movimentação. E existe ali alguma aprendizagem que ela tem que fazer até arranjar um companheiro ou uma companheira, tá bem? Relação desequilibrada, a tal história do 80-20, não é? Em que a pessoa dá 80 e só recebe 20. Pausa ou afastamento temporário, às vezes pode-se denotar que a pessoa está ali num afastamento da relação com esta carta. Por exemplo, se vocês tiverem esta carta com os enamorados, pode falar aqui de uma pausa, está bem, na relação, porque os enamorados falam a partir do relacionamento que existe, portanto aqui
o dependurado vem sempre dar esta indicação de que pode estar a haver uma pausa, pode estar a haver um afastamento temporário, está bem? Sacrifício emocional. Depois temos ainda necessidade de tempo sozinho, muitas das vezes como conselho, está bem? Para repensar a relação. Fala-me aqui em outras de prioridades. Lá está, porque muitas das vezes é aquela coisa, a pessoa afasta-se da relação porque está a priorizar outra coisa. Bloqueios emocionais, medo de avançar e desgaste. Está bem? Portanto, vocês já perceberam que isto é uma carta que pode ter tanto de bom, como pode ter tanto de não tão bom, não é? Pronto. Com relação ao trabalho, já sabem, isto é mais do mesmo, não é? Portanto, temos aqui falta de opções ou falta de caminhos, portanto, a pessoa sente que não tem para onde ir, não é? A pessoa não sabe o que fazer, aquele momento em que a pessoa se encontra estagnada, perdida, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe o que escolher, está bem? Desempregado ou de baixa, tá? Quando é que vocês conseguem denotar que alguém pode estar desempregado ou de baixa? Vou-vos mostrar, estava só aqui à procura de uma carta. Normalmente, a pessoa pode estar de baixa mostrando estas duas, está bem? Porque a carta da força fala-me sempre de um momento em que a pessoa está em recuperação de alguma coisa, em que está a passar uma fase complicada e precisa de recuperação. Com a carta da Imperatriz pode falar de uma baixa por gravidez ou de uma licença até de maternidade, está bem? Não se esqueçam que a Imperatriz, apesar de não parecer, ela está grávida, não é? É mãe. E às vezes até pode falar de alguém que é mãe e que ficou em casa por causa do filho, não é? Que os filhos ficam doentes bastante. Felizmente o meu, por acaso, nem gosto de falar, mas o meu, por acaso, felizmente até tem estado bastante bem, mas principalmente mães de filhos pequenos, já se sabe. Alguém que não consegue arranjar emprego, novamente, aqui vai ser exatamente a mesma situação, que há ali alguma coisa que a pessoa tem que aprender, ou porque ainda não está no tempo certo, ou porque ainda não surgiu o emprego certo, então até isso acontecer a pessoa não vai conseguir arranjar trabalho, está bem? Alguém que foi suspenso, pode acontecer, está bem? Depois eu coloquei aqui também ano sabático, licença, portanto tudo aquilo que leva a que a pessoa possa estar eventualmente parada, tá? Novamente, momento de sacrifício, momento de renúncia em prol da vida profissional. Aquele caso que eu vos dei, que foi o meu, não é? Que eu estava ali e isso pode ser visto, por exemplo, com a carta do Imperador, que eu ando sempre aqui à procura das cartas, elas desaparecem de propósito. Portanto, uma pessoa que faz sacrifícios em prol da estabilidade profissional, em prol da vida material de alguma forma, sentir que dá mais do que recebe, exatamente como nós tínhamos visto a nível amoroso. Infelicidade, ok? Necessidade de ver um outro lado, uma outra perspectiva. Estabilidade também, portanto, esta carta rodeada de cartas positivas pode falar de estabilidade, pode falar de estrutura a nível profissional. Aprendizagem, ok? Aqui uma aprendizagem no sentido mais espiritual, está bem? Se for no sentido mais prático, temos um estágio, tá? Que é alguém que está ali e não sabe muito bem o que é que está a fazer, está ali mais a observar do que outra coisa, isto pode também mostrar um estágio. E aqui temos trabalhos que podem envolver pessoas debilitadas, porque obviamente a pessoa está ali, não é, toda atada, não se consegue mexer. Ensino, finanças, justiça. Porquê ensino? Porque obviamente a carta do pendurado é uma carta de aprendizagem. Justiça, porque é uma carta kármica. E finanças, porque é uma carta que fala de sacrifícios, renúncias, e por causa do número 4, que é o número que está ligado às finanças, ao trabalho sólido, está bem? Também pode falar de trabalhos, até vou pôr aqui, que vocês assim já vão com isto atualizado. Fábricas, por exemplo, está bem? Aqueles trabalhos que é preciso constância e dedicação e que normalmente é uma coisa muito... a pessoa não sai muito do sítio, não é? Faz daquilo de forma consistente, vamos dizer assim. Existe a necessidade de reavaliar algo a nível profissional, portanto pode ser um momento em que o vosso consulente está ali a repensar opções. Como é que vocês, por exemplo, conseguem ver isso? Onde é que está com a carta dos enamorados, por exemplo? A pessoa está numa pausa e está a repensar opções. Porque
Porque não se esqueçam que a carta dos enamorados fala de opções, está bem? Não fala só de relacionamentos. Paciência. Novamente, a famosa paciência. Criatividade e soluções alternativas. Isto é interessante porquê? Porque isto é um conceito novo com o qual eu me deparei, mas que realmente faz muito sentido, que é, no seu lado mais positivo, esta carta pode referir-se a alguém ou pode referir-se ao consulente como sendo uma pessoa criativa ou que pensa fora da caixa. Não é? Porquê? Porque se pendura de pernas para o ar, vê de uma outra perspectiva e traz soluções inovadoras, não é? Não é aquela pessoa que está ali sempre a fazer a mesma coisa ou sempre a pensar da mesma forma. Foi uma... Isto saltou-me à vista e eu pensei, isto faz-me imenso sentido. Nunca pensei assim desta forma, mas faz muito, muito sentido. E por fim, temos aqui o sentimento ou a sensação de estar sozinho a nível profissional, ok? Porquê? Porque o dependurado fala muito daquela pessoa que se calhar é alguém que se dedica muito, faz muitas horas, mas até pode ser aquela pessoa que é meio posta de lado, que o chefe não vê, que é aquela pessoa que está sempre tão disponível que ninguém, né, dá pela falta dela. Infelizmente isto cada vez mais se vê no mundo do trabalho, né? Parece que não há distinção entre os bons funcionários e os maus funcionários, está bem? Por isso, se tiverem dúvidas já sabem, coloquem no grupo, está bem? E até já!